Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja alegrando ricamente a vossa vida e a vossa família. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia que o Senhor fez para que o seu povo lhe adorasse em espírito e verdade. Não podemos ainda nos reunir de forma presencial, mas a palavra do Senhor não está algemada. E estamos reunidos via remota. Estamos reunidos via transmissão do Facebook, da IP de Pajuçara, para juntos nos alegrarmos e sermos edificados pela palavra do bom Deus. Damos as boas-vindas aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pajuçara, aos irmãos da Congregação Filadélfia, aos irmãos do ponto de pregação de Taitinga, bem como as igrejas que fazem parte do campo de Chorozinho, a Igreja Presbiteriana de Chorozinho, a Igreja Presbiteriana, a congregação que fica lá em Uruá, a Igreja Presbiteriana que fica na Serra da Veruoca, aos irmãos do ponto de pregação da congregação Cairós, do Campestre 2, e alguns irmãos também que nos assistem aqui da Igreja do Conjunto Prefeito José Walter. E a você que nos assiste também, que presbiteriano ou não, receba um abraço fraterno do conselho dessa igreja e sejam todos, nesses momentos, conduzidos pelo Senhor para a adoração do Senhor. Estou aqui na sala pastoral da Igreja Presbiteriana de Pajuçara, juntamente com o reverendo Hilton, o presbítero Daniel Norato e a minha família, minha esposa Manuela, Catarina e Ingrid, minhas filhas. Eu espero que você esteja tão bem acompanhado como eu estou aqui essa noite para adorarmos o Senhor. E se você ainda não está com a sua família próxima a você, chame o seu esposo, chame a sua esposa, chame os seus filhos, chame os seus pais, chame os seus parentes que moram juntamente com você. Chame aqueles que estão cumprindo o isolamento social juntamente com você. Pegue a sua Bíblia, o seu hinário novo cântico, para adorarmos o Senhor. E vamos iniciar o santo culto, orando a Deus, rogando a Ele, que Ele nos conduza por todo esse momento. Porque se não formos conduzidos pelo Senhor, todo este culto será vão. Todo esse culto não será um culto prestado a Deus, mas um culto prestado a nós mesmos, por ser um culto de imaginação do homem. Mas se o Espírito Santo nos conduzir, nós certamente chegaremos diante do trono do Senhor, em oração, em adoração, em súplica e também em edificação. Para essa primeira oração, convido a você aí na sua casa, onde quer que você nos acompanhe nesse instante, se você puder, estiver bem de saúde, coloque-se de joelho nesse momento. Vamos nos humilhar na presença do Senhor para essa primeira oração. Você vai
família, todos que estão aqui, a se comportarem da mesma maneira. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse dia que é o dia do Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter nos chamado, Senhor, para dar novidade de vida. E hoje, Senhor, estamos cumprindo, Senhor, o que convém a todos os santos. Adorar, Senhor, o teu santo nome, Espírito e verdade, Pai. Suplicamos, Santíssimo Deus, para isso, o teu Espírito Santo, que venha conduzir, Senhor, todo o nosso pensamento e toda a intenção do coração, Senhor. Santíssimo Deus, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo todo o nosso ser. Aqui, Santíssimo Deus, na sala pastoral, bem como aqueles que nos assistem, Senhor, nesse momento, te cultuam também por meio, Senhor, dessa transmissão. Santíssimo Deus, te suplicamos, Senhor, pela vida dos irmãos que estão enfermos, Senhor. Pela Jéssica, Santíssimo Deus, e a sua saúde. Suplicamos também pela saúde do presbítero Paulo Varela e toda a sua família. Pela saúde, Santíssimo Deus, do reverendo João Paulo, Senhor. Do reverendo Kelvin, Pai. Os pastores, Santíssimo Deus, que necessitam de saúde, Pai. Santíssimo Deus, suplicamos também tua bênção pelo diácono Fábio, Senhor, da Igreja Presbiteriana Vila Mar. Santíssimo Deus, eu sei que tudo podes, e o Senhor pode muito bem curá-lo, Senhor. E como igreja, Santíssimo Deus, suplicamos a Ti, Senhor, pelo nosso irmão. Que o Senhor dê-lhe a saúde, bem como, Santíssimo Deus, todos aqueles que nesse instante se encontram abatidos por enfermidades, ou também por tristeza, Senhor, por ter perdido um ente ou até mais entes queridos, Santíssimo Deus. Abençoa aqueles que estão de luto. Abençoa aqueles, Santíssimo Deus, que estão, Santíssimo Deus, desanimados, frágeis na fé. Santíssimo Deus, que o teu Espírito Santo possa reavivá-los, Pai, pela força do teu poder, Pai. E que cada um de nós possamos sentir, ó Pai, a alegria do teu Espírito Santo operando em meio às nossas fraquezas, Senhor. Abençoa as famílias do teu povo. Abençoa, Santíssimo Deus, as famílias, Senhor, da Igreja Chorozinho, suas congregações, da Igreja Miroca e da igreja aqui, Senhor, do prefeito José Walter, bem como o seu pastor, Senhor, o pastor Davi Gomes, Pai, abençoa ele. Abençoa, Santíssimo Deus, os irmãos da congregação Filadélfia, do ponto de pregação de Taitinga e aqui da igreja de Pajuçara. Abençoa os conselhos, Pai. Abençoa as juntas diaconais. Abençoa os irmãos da SAF, os homens da UPH, os jovens da UMP, Santíssimo Deus, os adolescentes da UP e as crianças da UCP. Abençoa o teu povo, Senhor, de forma que o teu povo, Santíssimo Deus, por meio dessas tribulações, possa, Senhor, serem fortalecidos pela perseverança dos santos e pela tua providência em nossas vidas. Santíssimo Deus, abençoa, Santíssimo Deus, a família do presbítero Daniel Honorato, que sempre, Senhor, tão bondosamente tem nos auxiliados aqui, Senhor, do teu santo culto. Abençoa o pastor Hilton, Senhor, abençoa a mim e a minha família. E suplicamos todas as bênçãos. Não temos, Senhor, nenhum tipo de mérito, mas te suplicamos essas bênçãos nos méritos que estão em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo de número 32. Salmo de Davi, salmo didático. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Assim está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado.
Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não te atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preserva da tribulação e me cerca de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai todos que sois retos de coração. Assim, meus irmãos, em obediência à palavra de Deus, vamos adorar o bom nome de Deus. O primeiro hino a qual nós vamos adorar o Senhor é o hino O Deus Fiel. É o hino de número 32 do Inário Novo Cântico. Vamos entoar o hino Brilho Celeste. É o hino 114 do Inário Novo Cântico.
momento de cânticos, vamos entoar o hino Abrigo no Temporal. É o número 137 do Inário Novo Cântico. Por meio do Espírito Santo, Senhor, instruindo e iluminando, Senhor. Reverendo Hilton, Senhor, neste momento, os seus olhos estejam, Santíssimo Deus, sendo periciado pelo Espírito Santo para enxergar, Senhor, as Sagradas Escrituras, Senhor, a Tua vontade. E os seus lábios, Senhor, venham ser tocados, Pai, pela brasa viva do Teu altar. A fim, Santíssimo Deus, que as palavras que forem proferidas aqui, Senhor, sejam palavras, Senhor, totalmente vinda de Ti, Senhor, com a pureza do céu, Senhor, e do próprio Deus, da Tua palavra. Santíssimo Deus, vem, Santíssimo Deus, tocar, Senhor, em nossas vidas, por meio dessa palavra, Senhor. Vem, Santíssimo Deus, por meio dessa palavra, transformar, Senhor, a nossa vida
em aroma agradável, Senhor, diante de Ti, e em testemunho vivo e eficaz diante dos homens, Pai. Santíssimo Deus, acalma, Senhor, a cada irmão e a cada irmã. Traz o sossego, Senhor, daqueles que estão, Senhor, nesse instante, desejosos de ouvir a Tua voz. Que sejam, Santíssimo Deus, saciados com todos os recursos do céu. Santíssimo Deus, te suplicamos essas bênçãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Reverendo Wilton, a palavra. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Deus continue abençoando sua vida nesse domingo maravilhoso, dia do Senhor, dia de adoração, dia de pregação do Evangelho de Cristo. Saudamos a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Sorozinho, em Pajuçara, em Peroca, os trabalhos presbiterianos, todos já mencionados aqui, as congregações, os pontos de pregações. Deus esteja confortando cada família, o Espírito de Deus esteja vivificando, restaurando e renovando a vida, a fé de cada lar. Abramos a palavra do Senhor para o livro de Salmos, Salmo 51. Na sua casa, me convido também a abrir sua Bíblia e ler com a sua família a palavra bendita de Deus, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Amém. Amém. Salmo 51 é o salmo de arrependimento e confissão. É um salmo que retrata um coração contrito, um coração arrependido, um coração disposto a mudanças e a voltar-se para Deus. Podemos, pela leitura, pelas expressões de Davi, que compôs este cântico, este salmo, este hino, esta oração, podemos mencionar aqui um verdadeiro arrependimento. Meus amados irmãos, familiarizados com a palavra de Deus, e aos amados que estão assistindo, acompanhando essa transmissão, acredito que estejam lembrados do contexto histórico que deu origem a este salmo. Davi, o servo de Deus, caiu em uma terrível transgressão.
desobedeceu à lei do Senhor. Foi terrível o seu pecado. Ele pratica o ato de adultério e vai levando a sua vida como se nada tivera acontecido. O pecado vai endurecendo o coração do homem. E dificilmente o homem nota, se apercebe, vê nos primeiros momentos, de imediato, a negridão do seu pecado. Assim como Davi, Deus usa um homem de Deus, um profeta seu chamado Natã. Está lá no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 12. Natã é usado pelo Espírito Santo para levar a palavra ao rei Davi. E uma palavra de confrontação, uma palavra de exortação, uma palavra de chamada ao arrependimento, uma palavra de despertar o coração e a consciência de Davi para que ele se arrependa do seu pecado, da sua transgressão. Chegando na casa do rei Davi, Natã, usado pelo Espírito Santo, formula uma parábola. Ele diz: ó rei, um certo homem rico tinha um vasto rebanho, ovelhas e gados, servos e servas a seu dispor, tinha tudo. E havia um vizinho seu, um amigo seu, que tudo que possuía uma ovelhinha, que ele criara, que ele amava. Aconteceu que chegou um visitante, chegou um amigo na casa do homem rico, e este tomou a única ovelha do homem pobre, imolou e matou e deu como um banquete para os seus amigos, para o seu amigo. O Davi se enfurece. É o resumo da parábola, né? Dá mais detalhes. E Davi, tomado pela sua justiça humana, diz: este homem deve morrer. Quando Natã faz a aplicação, a chamada de Deus para Davi: este homem és tu, Davi. É muito fácil nós vermos o pecado e vermos a monstruosidade do pecado do outro. É muito fácil nós nos erguer na nossa justiça para condenar, para sentenciar, para querer até condenar ao outro, quando o pecado é no outro. Mas, na verdade, quando o pecado é em nossas vidas próprias, quando somos nós mesmos os culpados da transgressão, nós dificilmente teremos notar, ver, enxergar. Davi logo viu a iniquidade, logo se percebeu no erro e logo se enfureceu com a parábola do homem que pegou a única ovelha, homem pobre, e matou para servir de banquete ao homem, ao seu amigo, ao seu visitante. Tal homem deve morrer. Natã: este homem és tu, ó rei. Assim diz o Senhor te abençoou, te deu servos, servas, te livrou das mãos de Saul, te poupou a vida, e tudo mais que tu precisasse, o Senhor te daria. E tu tomastes a mulher do teu amigo, e adulteraste com ela, e ainda arquitetastes a morte deste teu servo. Foi quando Davi cai em si e diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E Natã prossegue a mensagem de Deus: por este teu ato infeliz, pela tua transgressão, porque abandonaste a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, nunca mais se apartará a espada da tua casa. Ou seja, intrigas, morte, foi-se a paz, o sossego de Davi, porque o pecado, a priori,
ele é prazeroso, ele é vantajoso. Mas com a continuação, com o passar dos dias, das semanas e dos meses e dos anos, o pecado vai se mostrando monstruoso e vai destruindo tudo, e vai apodrecendo tudo, e vai arruinando tudo, e vai tirando a saúde, a paz, a alegria, o apetite, o sono, a felicidade. Davi agora começou a experimentar quão terrível é o pecado. Nunca mais a espada apartará de ti. O filho primeiro de Davi com Betseba, a mulher engravidou deste relacionamento, o primeiro filho morreu. E foi até juízo de Deus. Davi orou, jejuou, diz o texto sagrado, lamentou, clamou, suplicou pela vida daquele filho, mas o Senhor o tirou como uma punição pelo pecado de Davi. O salário do pecado é a morte, como diz a palavra do Senhor. E Davi, então, nesse contexto de dor, de luto, de arrependimento, sentindo o desamparo do Senhor, pois Deus é um Deus santo, um Deus que não comunga com o pecado, um Deus que não abençoa o pecado, é um Deus que vira o rosto, a face, contra aqueles que praticam males, pois a natureza de Deus é santa, é fiel, é justa, como nós louvamos o Deus fiel. Agora Davi, nesse contexto, quando é repreendido por Natã, o profeta de Deus, depois de haver adulterado com Betseba, para expressar diante de Deus o verdadeiro arrependimento, Davi faz esta oração, um dos mais belos salmos, o Salmo 51, salmo de confissão e arrependimento. Alguns estudiosos consideram que este é o mais belo salmo de Davi, o mais profundo, o mais genuíno na expressão mais humana de Davi. E ele começa no verso 1, apelando para a misericórdia de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós notamos aqui que ele apela para a misericórdia divina, segundo a multidão das tuas misericórdias. Pois quando Deus perdoa um pecador, ele o faz por sua misericórdia, graça e compaixão. O arrependimento verdadeiro, ele começa com o reconhecimento do próprio pecado. Davi agora reconhece: pequei contra o Senhor. No verso 3 ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões. Há muitas pessoas que conhecem as transgressões dos outros e sabem enumerá-las umas por umas. Será que nós conhecemos a nossa transgressão? Ou será que estamos querendo ocultá-las, escondê-las, camuflá-las? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi agora demonstra arrependimento verdadeiro. É o reconhecimento do próprio pecado. Ter conhecimento do seu pecado e ver o pecado realmente como pecado. Não como uma falha, não apenas como um erro, não apenas como algo que todos fazem, que todos praticam, mas um pecado como pecado. O meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. O pecado como maldade, impureza, iniquidade, transgressão. Pequei contra ti somente. Ele reconhece que o seu pecado, o seu ato, sua transgressão, mais do que uma ofensa ao próximo, é uma ofensa a Deus. Fere o seu coração de Deus. Desperta a ira e a fúria de Deus. Por isso ele reconhece: pequei contra ti. Que é contra Deus que nós pecamos. Há muitas pessoas que estão pecando para ferir, às vezes, o próximo, para ferir o pastor, ferir a igreja, ou para vingar-se de uma maldade sofrida. Há muitos que estão pensando que estão pecando só contra o homem, contra o próximo. Nosso pecado é muito mais profundo. Ele é contra Deus Santo, é contra o Senhor. Agora Davi entende assim: pequei contra ti somente. O seu pecado é contra Deus. Você precisa se consertar com Ele. Você precisa confessar o seu pecado ao Senhor. Você precisa abrir o seu coração, a sua alma, em arrependimento sincero e clamar a misericórdia, a compaixão, a benignidade do Senhor. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele reconhece que merece ser punido pelo braço poderoso do Senhor. E ele, quando escuta o anúncio do juízo que haveria de vir sobre a vida dele, por causa do seu pecado, Davi está dizendo: o Senhor é justo. O Senhor pode me matar, me destruir, me punir. O Senhor é justo no seu julgar. Eu pequei. Eu mereço o justo juízo de Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não só reconhece o seu pecado, mas reconhece a justiça de Deus. Isso traz temor. Temor do Senhor. Temor na alma. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Mais uma declaração de confissão. Davi reconheceu que a ira de Deus contra ele próprio seria justa. Ele reconhece que merece a justiça, a ira de Deus. No versículo 5 ele se humilha. No versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece que não foi só um ato isolado, não foi só um momento, um deslize, não foi apenas um tropeço o seu pecado. Ele reconhece que ele é pecador, na sua natureza. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um dos textos que revela a Santa Escritura que todos nós somos pecadores, todos nascidos de Adão. Hoje na escola dominical eu preguei e disse: só existe um homem que é perfeito, só existe um homem que é perfeito. E eu disse: depois eu vou dizer quem é este homem, mas com certeza você sabe, só um que nunca pecou, pois não nasceu, não foi gerado em pecado: Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que não herdou a natureza humana de Maria e nem de José, mas o homem Jesus Cristo com a natureza divina, o homem 100% humano, mas 100% Deus, pois sua carne, seu intelecto, sua mente, seu corpo, foi todo gerado pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que ele é humano, mas nunca transgrediu, nunca se corrompeu, nunca participou do pecado, porque ele foi o homem perfeito, o único perfeito.
E Davi diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Aqui entendemos também que até os infantis, até as crianças recém-nascidos, já saem do ventre do útero materno para a natureza pecaminosa. Já são pecadores. Essa ideia que nós herdamos de que criança não tem pecado, tem sim. Ela ainda não está na prática do pecado, ela não está no exercício do pecado, mas ela já tem na alma, no ser, na natureza, na sua personalidade, ela já tem a natureza pecaminosa, a semente do pecado. E à medida que vai crescendo, vai se entendendo por gente, vai se desenvolvendo, o pecado vai também ali se manifestar. Vai se manifestar. Porque todos nascem já debaixo da lei do pecado. Já nascem caídos da graça de Deus. Já nascem pecadores. E necessitam todos de arrependimento e de se voltar para Deus, de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós, adultos, servos do Deus vivo, necessitamos muito ensinar às crianças a lei do Senhor, os caminhos do Senhor, a necessidade que esta criança tem de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado dela, o Cordeiro de Deus que apaga nossas transgressões. Precisamos sim, amados irmãos, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para as crianças, das crianças aos anciões. Todos precisamos de Jesus Cristo. Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Eis que o Senhor se comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me faz escolher a sabedoria. No recôndito me faz escolher a sabedoria. O Senhor se compraz na verdade. Está escrito aqui. O Senhor se compraz na verdade. E no mais secreto da alma. Essa palavra no recôndito significa no mais secreto, no mais oculto do coração do homem, da alma. O Senhor me faz conhecer a sabedoria, mostrando que o Espírito Santo, ele fala na alma, no íntimo, na mente do ser humano. Coloca ali o Espírito Santo, a sabedoria divina. Coloca ali a lei do Senhor, coloca ali a palavra do Senhor. E no íntimo, ou seja, no mais profundo do ser humano. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Agora ele pede purificação. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. E lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quando ele diz purifica-me com isopo, o isopo era uma pequena plantinha que com aquelas folhinhas o sumo sacerdote embebia no sangue do cordeiro sacrificado para perdão do pecado do povo e aspergia. Era o isopo usado para aspersão, para o ritual da aspersão. E mais especificamente para aspergir o leproso, o imundo, o leproso, para que ficasse limpo da lepra, purificado por Deus. Davi arrepende-se a ponto de sentir-se, considerar aqui um imundo, um leproso, carente e necessitado da purificação que só o próprio Deus pode propiciar, só o próprio Jesus Cristo com seu sangue derramado na cruz pode limpar, lavar, purificar o pobre pecador, o nosso pecado, a nossa iniquidade. Nos tempos de Davi havia o ritual, o cordeiro era imolado, o sangue derramado em uma bacia, e aspergia-se o pecador arrependido com o sangue do cordeiro, para a purificação do pecado, para a purificação também dos leprosos. Por isso ele ora e clama: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele acreditava no perdão de Deus e no poder que Deus tem de limpar, de purificar o pecador. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes.
ele reconhece que precisava do renovo do Senhor, do júbilo e da alegria que só a presença de Deus propicia ao homem. Davi estava infeliz. Inclusive o reverendo Cícero Leandro leu aqui o Salmo 32, que é um salmo também de confissão e de Davi, e é um salmo também da bem-aventurança de quem recebe o perdão. E nesses primeiros versos do Salmo 32, do verso 3 e 4, Davi fala da sua própria experiência pessoal. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele diz: apodreceram-se os meus ossos, pois o pecado traz consequências graves. O salmista percebeu as consequências do pecado em seu próprio corpo. Ele diz isto aqui. Não se trata aqui de uma mera linguagem poética, embora o pecado nem sempre tenha consequências físicas imediatas, mas ele astrarão. O meu vigor se tornou em sequidão. A culpa imobilizava e debilitava o salmista. É como se ele foi acometido até de enfermidades, de tristeza profunda, de um pesar na alma, na mente. Uma tristeza profunda acometeu a Davi. E isso também é outra consequência do pecado na vida do ser humano. E o verdadeiro arrependimento também traz este profundo pesar, essa tristeza profunda pelo pecado cometido. O arrependimento traz o conhecimento do pecado, o reconhecimento do pecado, da monstruosidade, da grandeza terrível, maldosa que é o pecado. E traz também o profundo pesar, a tristeza profunda pelo pecado. E ele agora clama: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É como Davi agora está sofrendo na alma, sofrendo espiritualmente, sentindo o pesar da mão de Deus, porque ele era temente ao Senhor. E agora ele sabia que tinha perdido a comunhão com o Senhor. Ele estava sentindo as consequências, o pesar do pecado. E a tristeza de estar em desobediência, em transgressão, sem paz com Deus. Ele começa a sentir. E ele clama ao Senhor. No verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Ele deseja uma mudança. Davi quer ser um novo homem. Davi quer ser perdoado, quer ser limpo. Não só isto, mas ele quer ser nova criatura. Ele quer vida nova. E a palavra, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está admitindo, reconhecendo que só Deus pode mudar o seu coração. E só Deus pode mudar a sua vida. Só Deus pode fazê-lo de novo. Só Deus pode mudar o seu ser. A palavra cria, aqui no verso 10, é a mesma usada lá no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo, para a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, a mesma palavra, o mesmo Deus que deu origem ao mundo, ao universo, à vida, é o mesmo verbo criar. Davi está entendendo que a vida humana só Deus forma, só Deus cria, só Deus regenera, só Deus transforma, só Deus modifica. Deus, esse Deus é poderoso para te dar uma nova vida, para dar ao perdido pecador uma nova vida. Só esse Deus grande, Criador, pode criar em nós um novo coração. O coração como símbolo aqui de fonte da vida, de disposições,
de entendimentos. A palavra aqui, coração, resume a vida do ser humano. Cria em mim. O verbo é o mesmo usado em Gênesis capítulo 1, verso 1, para mostrar a criação do universo. O salmista sabia que a reorientação da sua vida, a reorganização da sua vida, dos desejos do seu coração e dos pensamentos da sua mente, só poderia ocorrer através de uma intervenção divina, através do agir poderoso de Deus. E por isso ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabia que só Deus pode mudar a vida dele. Verdadeiro arrependimento é quando o homem se volta para Deus. O arrependimento também agora é o voltar-se para Deus, é o colocar-se inteiramente nas mãos do Senhor, é o admitir, é o reconhecimento do pecado, é o entender o pecado como de fato é pecado, é sentir a profunda tristeza na alma, o pesar pelo pecado praticado, é uma mudança de sentimento com relação ao pecado. Antes era sentimento de alegria, de prazer, de contentamento, agora é sentimento de tristeza, é sentimento de profundo pesar pelo pecado, é um sentimento que leva até desejar libertar-se, sair daquela vida de pecado. Isso é verdadeiro arrependimento. É a compreensão do pecado, começa-se a compreender o pecado, o quanto ele é horrível aos olhos de Deus, o quanto ele fere e ofende a Deus, o quanto Deus o abomina, o quanto Deus o rejeita. Enquanto o homem está justificando o pecado, diminuindo o pecado, querendo ocultar, querendo esconder o pecado, ele não se arrependeu. Enquanto ele está achando o pecado bonito, enquanto ele ainda está sentindo a alegria do pecado, enquanto ele ainda está saboreando o pecado, ainda está desejando o pecado, ele não se arrependeu. A terceira característica do arrependimento verdadeiro é esta profunda disposição, desejo na alma de sair do pecado, de abandono de pecado. E aí o homem, a mulher se volta para Deus, porque ele sabe que ele não tem forças nem condições de romper com o pecado. Só o Senhor é poderoso para fazer esta mudança, essa transformação na sua vida. Só Deus pode dar vida nova, só Deus pode dar forças, vigor, disposição para abandono de pecado. Só Deus pode endireitar suas veredas, só Deus pode aprumar os seus caminhos, só Deus pode mudar o seu coração, mudar o seu ser, e agora ele se volta para Deus, como Davi faz aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Davi agora quer a presença de Deus, quer a comunhão com o Senhor. Não me afastes, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Nós sabemos aqui que no Antigo Testamento, na lei, a dispensação da lei, o Espírito Santo de Deus, ele vinha e habitava nos homens, nos servos do Senhor, os ungia para determinadas missões, mas o Espírito se retirava quando aquele homem transgredia, desviava-se do Senhor. E o entendimento aqui, o pensamento aqui, é que Davi teme que aconteça com ele o que aconteceu com Saul, quando o rei Saul se desviou dos caminhos do Senhor, transgrediu a lei do Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor rejeitou Saul para não mais ser rei em Israel, e Saul ficou em um estado decadente, inclusive atormentado por espíritos malignos, e Saul passou a perseguir a Davi terrivelmente, e Davi sabia muito bem como foi o fim de Saul, por ter abandonado o caminho do Senhor, a lei do Senhor. E ele estava com o mesmo agora
entendimento do pecado e com temor e com receio de que, como Saul, Deus retirasse da vida dele o Espírito Santo para sempre, o rejeitasse para sempre, e ele tivesse um fim infeliz, como Saul. E agora ele clama: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele estava temendo aqui de perder toda a sua vida em comunhão com Deus. Arrependimento verdadeiro é isto. Quando você começa a colocar na balança, e você começa a entender que não vale a pena você perder a sua comunhão com Deus por causa do pecado. Não vale a pena você perder a paz com Deus, a unção do Espírito Santo, a comunhão com o Senhor, a alegria do Senhor, do Espírito Santo da sua vida. Não vale a pena pelos prazeres transitórios do pecado. Falando de Moisés, o escritor aos Hebreus diz que Moisés preferiu sofrer, ser humilhado, sofrer com o povo de Deus, do que gozar, usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés poderia ser rei do Egito, poderia ser príncipe do Egito, mas ele preferiu ser servo ao lado do povo de Deus, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, sendo profeta do Senhor, em comunhão com o Senhor, do que ser príncipe do Egito. Arrependimento verdadeiro é quando você rejeita todas as vantagens que o pecado te dá para servir o Senhor, para guardar a palavra do Senhor no seu coração, para se manter, se preservar fiel ao Senhor. E Davi agora tem esse sentimento. O arrependimento verdadeiro é uma mudança de entendimento com relação ao pecado, é uma mudança de sentimento com relação ao pecado, e é um voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Se não se voltar para Deus, este pesar, essa tristeza pelo pecado será apenas remorso, ficará apenas no nível humano. Mas quando se volta para Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele torna esse pesar, essa tristeza de alma pelo pecado praticado. O Espírito Santo transforma esse pesar, essa tristeza, em um legítimo, genuíno, verdadeiro arrependimento. Pois a própria Bíblia diz em Romanos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É o próprio Deus que é tão gracioso, que nos faz enxergar o nosso pecado, que coloca uma visão diferente na nossa alma com relação ao pecado e gera o verdadeiro arrependimento lá no recôndito da alma, no mais profundo do nosso ser. É o próprio Espírito de Deus que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele fez essa obra na vida de Davi. Deus abençoe, ele faça essa obra plena na sua vida também. E ele continua a sua oração: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. O homem redimido, perdoado, restaurado pelo Espírito do Senhor, ele tem a alegria da salvação, e ele passará também a testemunhar, a pregar o perdão de Deus a pecadores. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Se perdoado, o salmista promete usar a sua vida para ajudar a outros, encorajar a outros a obter igualmente o perdão de Deus. Quem é perdoado por Deus deseja que outros também sejam, e prega o Evangelho para que outros também bebam na fonte da água da vida. Minha língua exaltará a tua justiça. Antes, Davi já havia falado sobre a justiça de Deus ao condenar o seu pecado no versículo 4. Mas agora, essa mesma justiça aparece vencendo o pecado e a condenação por meio da graça de Deus, conforme ele clama nos primeiros versículos: compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Agora ele experimenta a justiça no verso 14. É a justiça que vem pela graça, pelo perdão. É a justiça do pecador arrependido e redimido pela misericórdia de Deus. A justiça do alto, a justiça divina, que vem cobrir a transgressão do pecador. E a nossa justiça do alto, a nossa justiça divina, que vem cobrir o nosso pecado, é Jesus Cristo. É o Filho de Deus, que na cruz levou sobre si o nosso pecado, que se tornou o nosso pecado na cruz, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que mudança Deus faz nas nossas vidas, quando nos arrependemos verdadeiramente diante dele, da sua lei e da sua palavra. Meditamos aqui no Salmo 51, apresentamos para você características do verdadeiro arrependimento e o fruto e as consequências desse verdadeiro arrependimento. Restitui-se a alegria, sustenta-se no Senhor e transmite, testifica-se a transgressores a grande graça do perdão de Deus. E Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo do céu, Todo-Poderoso Deus, esteja agindo no seu íntimo, no seu recôndito da alma, colocando a palavra santa de Deus e guiando sua vida para o arrependimento. Você tem essa dimensão espiritual de que o salário do pecado é a morte. O pecado traz ruína, desgraça, destruição. É ilusão, é sedução de Satanás. Coloque sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Arrependa-se conforme Davi se arrependeu e como a palavra de Deus manda: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e que venha tempos e refrigérios pela presença do Senhor em vossas vidas. Então, as palavras de Pedro pregando em Jerusalém, em Atos capítulo 2, versículos 37, 38 e 39. E ali aquela grande audiência, aquela grande multidão, diz o texto sagrado, compungiu-se-lhes o coração. E eles, naquela manhã, também, como Davi, se arrependeram. Seus corações foram compungidos, quer dizer, foram contritos, foram profundamente tocados pelo Espírito Santo, e vieram sobre eles arrependimento. E eles disseram: Senhor, irmãos, o que faremos? O que faremos, irmãos? Foi quando Pedro falou: arrependei-vos cada um de vós, sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, nossa lei falamos a vocês: arrependa-se e entregue suas vidas a Jesus Cristo, para que o Espírito Santo venha habitar no seu ser, seja cancelados, perdoados, apagados os seus pecados, assim como os nossos, assim como o de Davi, que grandes, muitas, incontáveis são as misericórdias do nosso Deus. E nós estamos aqui porque Ele é um Deus misericordioso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Cícero Leandro. Meus irmãos, vamos nesse instante agradecer o Senhor pela mensagem vinda do céu para nossas vidas e pedir a Ele as suas infinitas misericórdias e a sua providência nos auxiliando em nossa caminhada cristã. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Santíssimo Deus, pela Tua oferta de perdão, Senhor, a todos aqueles, Senhor, que se aproxima de Ti, Senhor, com humildade, com reverência, e confessa, Senhor, diante de Ti os seus pecados, Senhor. Santíssimo Deus, tão grande bênção, Senhor, só poderia vir mesmo de Ti. Sabemos, Santíssimo Deus, que não há outro Deus, Senhor, e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Assim, Santíssimo Deus, te rendemos graças, mil graças, Senhor, diante de Ti, porque Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Abençoa, Senhor, as famílias do Teu povo.
Abençoa, Senhor, transmitindo a cada uma delas a alegria, Senhor, o gozo do Espírito Santo. A alegria, Senhor, de saber que somos regenerados por Ti, Senhor. E que no decorrer dessa semana possamos, Senhor, todos os dias testemunhar de Ti, Senhor, para outra pessoa. Falar de Ti, Senhor, para outra pessoa. A fim, Santíssimo Deus, que os homens conheçam que há um só Salvador e Redentor, que é Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, repouse em vossas vidas, repouse em vossas famílias, repouse sobre a igreja eleita do Senhor, distribuída na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos, que o Senhor nos conceda sua misericórdia. A borboleta nasceu aqui hoje, onde é que ela está?